com quem for possível, certo? Então só fiquem atentos, isso pode acontecer eventualmente, tá legal? Aí, Tomara que se não acontecer, aconteça. a gente tem o plano B, tá? A gente já Exatamente. tem o plano B. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo, querido. Vamos lá, Giovanni. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Theo pelo convite e, por extensão, também a professora Vicentina, que hoje eu conheci. É uma honra para mim, como um pesquisador em formação, ter um trabalho já reconhecido por um pesquisador que eu estimo, como o Theo. E esse reconhecimento agora vem em forma de convite, né? A gente já tinha outras interlocuções e agora finalmente conseguimos combinar algo juntos, né? Bom, já fui apresentado, sou Giovanni, doutorando em Estudos da Linguagem na URGS, onde sou orientado pela professora doutora Carmen Lucida Costa Silva. E com ela eu desenvolvo uma pesquisa que busca, a partir da teoria da linguagem de Benveniste, propor uma abordagem da aquisição da escrita. A professora fez isso com a aquisição da fala, né? Mas eu também me interesso muito pela constituição da criança como falante. Na graduação eu pesquisei, e ainda hoje pesquiso, a constituição da criança como falante, embora o meu objeto de tese seja a constituição da criança como escrevente. Por isso, hoje eu vou falar um pouco desses dois processos, que são diferentes, claro, mas também tem pontos de semelhança, né? Como o Theo já disse, minha exposição tem como título Enunciação, Subjetividade e Aquisição da Língua Materna, a constituição da criança como falante, como escrevente. Theo, não está dando ruído, nada? O áudio está bom? O som está muito bom. Para mim está ótimo. Então tá. Trata-se, pois, de uma reflexão sobre a aquisição da linguagem, um campo tão heterogêneo em termos de pontos de vista teóricos, quanto o fenômeno que esse campo designa, e que, fenômeno este, a partir desses pontos de vista teóricos, é convertido em variados objetos de estudo. Eu não estou compartilhando tela, né, gente? Agora é que eu percebi. Tem uma apresentação. Só deixa eu ia comentar depois, porque fique à vontade para fazer o compartilhamento. Que eu percebi agora, né? Imagina se eu só tivesse percebido no final. Agora sim. Agora eu só acho que eu não consigo ver vocês daí, né? Sim, mas a gente tá vendo, A gente tá vendo a exposição. Então tá. Eu acho que eu dou um F5, então, para ficar melhor. Pronto. Esqueci de dizer que sou bolsista CAPES, né, o que é muito importante registrar nos tempos em que vivemos. Então, nas nossas pesquisas, como recebem financiamento do cidadão brasileiro, a gente deve fazer esse registro. A aquisição maravilha tanto leigos quanto especialistas. Os primeiros, os leigos, encantam-se ao acompanharem o caminho percorrido pela criança em busca de sua língua materna. No entanto, não sabem explicar o que se passa nesse percurso, ainda que deles sejam testemunhas. Os segundos, os especialistas, a partir de distintas lentes teóricas, lançam olhares investigativos para a aquisição, tentando descrevê-la e explicá-la por meio de teorizações e análises sobre aquilo que o linguista russo Roman Jakobson chamou de linguagem em estado nascente. Fenômeno que transborda as fronteiras disciplinares, a aquisição é tematizada por diferentes áreas que não apenas a linguística, como a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a antropologia, a educação. A respeito dessa não conformidade do campo aquisicional a uma só área do conhecimento, Valdir do Nascimento Flores, em 2012, alerta que a linguística não é a única dele se senhorear. Abre aspas. Isso é muito bom, pois formula para o linguista uma espécie de advertência, algo como, disso, tu linguista, tudo não podes saber. Afinal, da aquisição da linguagem, o linguista tem um saber parcial. Fecha aspas. Há milênios, a aquisição instiga reflexões especulativas sobre a sua natureza. E há pelo menos 60 anos, suscita investigações que buscam dela fazer, mais do que objeto de mera especulação, um objeto de detidas observação, descrição e explicação, não só de sua natureza, como também do funcionamento de diferentes elementos implicados na aquisição. Dos estudos dos diários no início do século XX, passando pelos estudos das grandes amostras entre as décadas de 1920 e 1950, até os estudos longitudinais e transversais que, a partir dos anos 1960,
passaram a ser desenvolvidos sob diferentes aparatos teórico-metodológicos, as pesquisas aquisicionais expandiram-se e garantiram ao campo relativa autonomia na zona fronteiriça entre a linguística, a psicolinguística e a psicologia do desenvolvimento, as principais, embora não exclusivas, áreas do conhecimento que da passagem da criança de infante a falante se ocupam. Uma das questões centrais no campo aquisicional, e que me interessa sobremaneira aqui, é a questão do sujeito. Como não poderia deixar de ser, a concepção de sujeito nos estudos aquisicionais varia conforme as suas concepções de linguagem e de aquisição da linguagem. Mapear tais concepções ultrapassa o escopo desta exposição, mas, a título de ilustração, cito algumas das principais concepções de sujeito na literatura especializada. Temos o sujeito do comportamento, do behaviorismo skinneriano, que, condicionado por mecanismos de estímulo, resposta e reforço, aprende a linguagem como um comportamento verbal lhe fornecido pelo meio. Temos também o sujeito biológico do inatismo chomskiano, que nasce programado geneticamente com a faculdade universal e inata da linguagem. Temos, igualmente, o sujeito epistêmico do construtivismo piagetiano, o qual se relaciona com a linguagem como um objeto de conhecimento, que constrói agindo sobre ele e formulando hipóteses acerca de seu funcionamento. Temos ainda o sujeito histórico-cultural do socioconstrutivismo vigotskiano, que aprende a linguagem como um conjunto de signos socialmente partilhados em um processo intrapessoal, mediado pelo outro em um processo interpessoal. Temos, por fim, o sujeito efeito do significante do interacionismo de inspiração saussuriana e lacaniana, inaugurado no Brasil por Cláudio de Lemos, sujeito concebido como corpo pulsional, capturado pelo funcionamento da linguagem, uma estrutura que inclui a sua própria fala, escrita, a fala escrita do outro, como instância da língua constituída, e a língua, como tesouro de significantes e redes de relações metafóricas e metonímicas, da qual irrompe o sujeito. O sujeito de que aqui tratarei não é nenhum desses, apesar de se aproximar dos dois últimos, pelo vínculo destes com a cultura, com a linguagem e com a alteridade. Embora tais termos, cultura, linguagem e alteridade, sejam conceitualizados de diferentes formas em cada uma dessas duas últimas perspectivas em questão e em minha própria. Mas de qual sujeito se trata, afinal, aquele que me interessa? Antes, porém, de responder a essa pergunta sobre minha concepção de sujeito, preciso esclarecer as concepções de base que ancoram minha reflexão. Tais concepções são oriundas da teoria da linguagem de Emily Benveniste, estando presentes em diferentes textos seus, publicados em distintos lugares e momentos. No entanto, embora as particularidades de cada escrito devam ser respeitadas, os artigos dos quais derivam essas concepções foram publicados nos últimos 7 anos de sua produção científica, entre 1963 e 1970. Nesse período, o linguista alcançou, de um lado, grande maturidade teórica, e de outro lado, e para usar suas palavras, no prefácio dos Problemas de Linguística Geral 1, uma unidade, abre aspas, e uma coerência, fecha aspas, no conjunto de sua obra, que justificaram, inclusive, a compilação de diversos estudos seus em 2 volumes, os PLG 1 e 2. Por isso, penso não ser inadequado apresentar as concepções a seguir do modo como as apresento. Passemos, pois, a elas. As primeiras concepções são as de linguagem e línguas. A partir do texto Vista d'Olhos sobre o Desenvolvimento da Linguística, de 1963, e do prefácio dos PLG 1, de 1966, concebo a linguagem enquanto expressão por excelência da faculdade de simbolizar, isto é, de estabelecer uma relação de significação entre algo e algo diferente, como uma capacidade humana universal e imutável. Mas atenção, como ressalta Flores, 2019, não se trata de uma capacidade universal de ordem mais... Aliás, trata-se de uma capacidade universal de ordem mais antropológica do que biológica, definindo o homem não como indivíduo da espécie, mas como homo loquens, ser de significação. Essa capacidade linguageira, a linguagem, materializa-se sobretudo nas línguas, que, enquanto organismos empíricos e históricos, são realizações particulares e variáveis, idiomas, da faculdade da linguagem, próprias a sociedades e culturas específicas. Tel, se o slide não estiver passando, por favor, me avise. Eu estou
Pode deixar. Outra concepção fundante é a de língua. Se a linguagem é a manifestação suprema da faculdade simbólica, a língua é a manifestação suprema da linguagem, sendo um sistema semiológico cuja significância se articula em duas dimensões. O modo semiótico, o da língua-sistema, constituída de unidades distintivas que se integram em níveis hierárquicos e são reconhecidas como significantes pelos membros de uma sociedade, em sua cultura, e o modo semântico, o da língua-discurso, criadora de mensagens produzidas e compreendidas em relações intersubjetivas e situações enunciativas. Outra concepção de base minha é a de enunciação como ato de colocar a língua-sistema, o semiótico, em funcionamento como língua-discurso, o semântico. Esse ato é realizado por um locutor, falante ou escrevente, que, ao enunciar, converte a língua em discurso e transforma-se em sujeito, efeito de linguagem. Nesse processo enunciativo, o locutor estabelece uma relação discursiva, não apenas com a língua, a subjetividade, mas também com o outro, a intersubjetividade, e com o mundo, a referência. A partir dessas concepções de base, assim como a partir do livro A Criança na Linguagem, Enunciação e Aquisição, da professora Carmen Lucy, acho que vocês não estão me vendo, né? Eu estava mostrando o livro com a câmera. A partir... Não, a gente dá para ver sim, Giovanni. viu? Consegue ver a gente sim. consegue ver. Então eu que não consigo vê-los. Isso. Mas o livro é este aqui, da editora Pontes, de 2009, que publica numa versão atualizada de livro a tese da professora Carmen, de 2007, em que ela funda, então, uma teoria enunciativa da aquisição da língua materna pela criança. Então, a partir desse livro e dessas concepções anteriores de linguagem, línguas, língua e enunciação, concebo a aquisição como um ato enunciativo. Acerca disso, contudo, é preciso estabelecer dois pontos de vista à luz dos quais a enunciação pode ser observada. Um ponto de vista fenomênico e um ponto de vista teórico. O ponto de vista fenomênico concebe a enunciação como realização vocal, gráfica ou visoespacial da língua em discurso. Não há, portanto, língua falada, língua escrita, língua de sinais para Benveniste. Há língua, como sistema que se realiza discursivamente de diferentes formas, né, vocal, gráfica ou visoespacialmente. Ele não fala em realização visoespacial, é uma já depreensão dos seus estudos. Mas ele fala em realização vocal da língua no aparelho formal da enunciação, texto de 70, em realização gráfica do semiótico nas últimas aulas no Collège de France, que é uma publicação póstuma dele sobre escrita. O que está em questão, nesse ponto de vista fenomênico, então, é a produção discursiva empírica, materializada em enunciados falados, escritos ou gestuais. Mas há também um ponto de vista teórico, a enunciação como ato de instauração do homem na língua. O que está em questão aqui é a atividade humana via discurso, postulada como dispositivo conceitual, abstraído e generalizado da empiria. É nesse ponto de vista que concebo a aquisição como ato de enunciação. Nos estudos aquisicionais de inspiração benvenistiana, esses dois pontos de vista estão presentes conjuntamente, tanto em nossas teorizações quanto em nossas análises, a depender do foco de cada momento da reflexão, se mais descritivo, caso em que o ponto de vista fenomênico predomina, como nas análises, se mais explicativo, caso em que o ponto de vista teórico prevalece. Ao empregarmos o sintagma ato enunciativo de aquisição da língua, é o ponto de vista teórico, de caráter explicativo, que está em jogo, de maneira que tomamos a aquisição como ato de instauração da criança na língua de sua sociedade. Isso me conduz a um segundo deslocamento, desta vez na linha de Flores, 2019. Em sua constituição como falante e escrevente, a criança não adquire linguagem, mas língua. Isso porque o homem está desde sempre na linguagem enquanto faculdade simbólica constitutiva de sua condição humana, sendo então a língua, em suas realizações vocal, gráfica ou visoespacial, o que ele adquire quando se torna capaz de atualizar a capacidade simbolizante universal em um sistema linguístico particular, a sua língua materna. Então não falamos em aquisição da linguagem, mas sim em aquisição da língua, a partir desse estudo recente do professor Valdir. Como observa o Benveniste, na entrevista Esta Linguagem que Faz História, de 1968, é necessária grande capacidade de abstração e de generalização para começar a entrever
os desenvolvimentos de que o homem excede. Nessa perspectiva, a concepção de aquisição como ato de enunciação decorre de uma atitude de abstração e generalização teórica. Esclarecidas tais concepções gerais que fundamentam nossas pesquisas na interface enunciação e aquisição, passo agora à reflexão específica deste estudo, desta apresentação. Ao contrário do que muito se lê na literatura linguística, não foi o termo sujeito aquele ao qual Benveniste conferiu o estatuto teórico, mas sim ao termo subjetividade. É esse um dos grandes termos de sua teorização enunciativa, e o único dos dois que recebe uma definição textual, do tipo X é Y. O sujeito não é definido em Benveniste. Por isso, podemos afirmar que há uma reflexão sobre a subjetividade em Benveniste, o que autoriza um olhar retrospectivo para os artigos do linguista em busca de uma maior compreensão das ideias por ele formuladas sobre a subjetividade. Coisa bem diferente se passa com o termo sujeito, que, presente na definição mesma de subjetividade, não é ele próprio definido, conforme veremos a seguir. Nos textos benvenistianos, tal termo comparece numa, para usar palavras de Claudine Normand, 1986, abre aspas, mistura bastante imprecisa de sujeito gramatical, psicológico, filosófico, uma retomada mais do que uma novidade. Além de constatar essa imprecisão nocional que acompanha as ocorrências do termo sujeito nos escritos do linguista, Normand verifica ainda uma ausência significativa nesses escritos, o termo sujeito da ou de enunciação, frequentemente atribuído a Benveniste. Entretanto, embora não haja uma teorização benvenistiana sobre o sujeito, sua teorização sobre a subjetividade e sobre outros problemas de linguagem permitem que, com um olhar prospectivo, construamos uma concepção de sujeito compatível com suas ideias linguísticas. Da subjetividade em Benveniste, passamos, assim, ao sujeito a partir de Benveniste. Isso é autorizado por outros renomados leitores do linguista, como Gérard Desson e Aya Ono. Segundo Desson, abre aspas, a teoria do sujeito não é o objeto do trabalho de Benveniste. Esse objeto é tornar possível uma tal teoria. É preparar a elaboração desta, fecha aspas, o que exige, entre aspas, mudanças conceituais, segundo Desson. Já para Ono, abre aspas, 2007, ainda que não desenvolva o conceito de sujeito, Benveniste deixa um lugar vazio, atribuído ao sujeito, em sua linguística. Permanecem a serem desenhados os seus contornos. Pois bem, os contornos que eu estou desenhando em minha tese sobre a questão do sujeito partem da reflexão benvenistiana acerca da subjetividade. Obviamente, não tenho tempo de aqui retomar essa reflexão em seus pormenores, de forma que apresento pontualmente a definição de subjetividade pelo linguista formulada no texto da Subjetividade na Linguagem, de 1958. Nesse artigo, Benveniste afirma que é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito. No período seguinte, ele diz, a subjetividade de que tratamos aqui é a capacidade do locutor para se propor como sujeito. Acerca dessa definição, eu gostaria de fazer 2 comentários. Primeiro comentário. Tanto na primeira parte dessa citação, que fala em constituição do homem em sujeito, quanto na segunda parte, que fala em proposição do locutor como sujeito, fica claro que há uma distinção teórica entre, de um lado, os termos homem e locutor, e, de outro lado, o termo sujeito. O sujeito não é, pois, um a priori em Benveniste, a fonte do dizer, a origem do sentido, como lemos em muitas críticas a um suposto egocentrismo do sujeito benvenistiano. Esse sujeito é um a posteriori, um resultado, um efeito da ação do homem, do locutor. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Embora haja intérpretes de Benveniste que distingam os termos homem e locutor, eu não faço essa distinção, tomando-os a partir dessa citação como equivalentes entre si e distintos apenas do sujeito. Fecha parêntese. Mas que ação é essa do homem / locutor, que resulta na constituição / proposição do sujeito? É uma ação na linguagem e pela linguagem. Essa ação não é outra coisa senão a enunciação.
O segundo comentário, então. Entendo a partir de Flores, 2013, que há uma diferença nocional entre as construções na linguagem e pela linguagem, presentes nessa citação. Para esse autor, Flores, 2013, a construção na linguagem condensa um aspecto constitutivo, a linguagem como condição da existência do homem. Homem entendido como ser humano, não como um indivíduo do sexo masculino. Já a construção pela linguagem condensa um aspecto mediador, a linguagem como meio de relação entre os humanos. Mas, nessa função de meio, a linguagem já se encontra realizada em língua. Por isso, Flores conclui que o homem, abre aspas, se constitui sujeito na linguagem e pela língua, fecha aspas. Retomando as definições de linguagem e língua que vimos no início desta exposição, eu acrescentaria: o homem, locutor, se constitui, se propõe como sujeito na linguagem, enquanto faculdade simbólica, e pela língua, enquanto sistema e enquanto discurso, sistema convertido em discurso. Desses dois comentários, podemos tirar a seguinte conclusão: a subjetividade é a capacidade do homem, enquanto locutor, falante ou escrevente, que vale também para a língua de sinais, em que há fala e escrita, constituir-se sujeito ao enunciar, pela fala ou pela escrita. Ao enunciar, então, o locutor transforma a língua em discurso, materialidade da qual emerge como um sujeito que é efeito discursivo. Logo, a subjetividade não se trata aqui de uma essência filosófica ou psicológica, mas de uma capacidade enunciativa, uma capacidade eloquens do homem, vinculada à natureza simbólica da linguagem e ao funcionamento sistêmico discursivo da língua. Na mesma página da definição anterior de subjetividade, Benveniste acrescenta que eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, que será na minha locução tu, abriu aspas. Essa condição de diálogo é na linguagem a condição fundamental, cujo processo de comunicação de que partimos é apenas uma consequência totalmente pragmática. Então ele desloca o foco de importância da comunicação. Ela não está na origem, mas sim é uma consequência da enunciação. Aqui, Benveniste introduz a noção de intersubjetividade, enquanto condição da subjetividade. E a exemplo do que fez anteriormente com o sujeito, ele situa o processo de comunicação não como a causa da enunciação, mas como uma consequência dela. Esse duplo deslocamento do sujeito e da comunicação acarreta a recusa de uma visão instrumental da linguagem como ferramenta de comunicação, em favor de uma concepção que a toma como constitutiva do humano, cuja necessidade de significar para viver no mundo com outros é anterior à possibilidade de comunicar, o que os dados de aquisição, como veremos, ilustram bem. Com efeito, como defende o linguista em A Forma e o Sentido na Linguagem, texto de 1966, abre aspas, bem antes de servir para comunicar, a linguagem serve para viver, fecha aspas. Até aqui vimos a subjetividade e a intersubjetividade em Benveniste. A partir de agora, veremos uma possibilidade, não uma única, obviamente, de conceber o sujeito a partir de Benveniste. Em minhas pesquisas, essa possibilidade encontra Stein e Silva, 2009, que propõe 3 instâncias de intersubjetividade como simultâneas e interdependentes, não são isoladas, na constituição do sujeito da enunciação em geral e do sujeito da aquisição da língua em particular. As instâncias são as seguintes: a instância da intersubjetividade cultural, a instância da intersubjetividade da alocução ou dialógica e a instância da intersubjetividade linguístico-enunciativa. A primeira instância envolve uma relação homem-homem inscrita socialmente na cultura, pois, como sustenta Benveniste, o homem não nasce na natureza, mas na cultura, e toda criança aprende necessariamente com a língua, herdada do outro, os rudimentos de uma cultura. Já a segunda instância envolve uma relação locutor a locutário situada interlocutivamente no diálogo, que, segundo Benveniste, é uma estrutura no interior da qual os protagonistas da enunciação referem e correferem, estabelecendo discursivamente uma certa relação com o mundo. Aqui eu trago uma instância homem-homem e uma instância locutor-locutário, e antes eu disse que eu não distinguia homem de locutor, mas é porque essas instâncias são simultâneas e interdependentes na constituição do sujeito. Por fim, a terceira instância envolve uma relação eu-tu marcada linguisticamente no discurso,
tomado por Benveniste como o enunciado que resulta da enunciação. O discurso é o enunciado, é o texto, a materialidade que é o produto do ato enunciativo, do processo de enunciação, e que contém tanto a posição do locutor, quanto o modo como ele implanta o outro, o que se mostra nos chamados índices específicos, as formas de pessoa, espaço e tempo, e nos procedimentos acessórios, como Benveniste denomina todas as demais formas e funções linguísticas acionadas na enunciação. À luz dessas três instâncias, Silva 2009 postula que o sujeito da aquisição da língua é, ao mesmo tempo, cultural, pois a criança nasce e cresce numa sociedade específica, com uma cultura e uma língua também específicas, alocucional ou dialógico, pois sua constituição dá-se em situações de diálogo, nas quais a criança e o outro refere e correfere no processo de comunicação, e linguístico enunciativo, pois a enunciação, enquanto ato de conversão da língua-sistema em língua-discurso, marca a presença da criança na materialidade linguística que resulta de seu enunciar. Conforme a autora, abre aspas, por meio das três instâncias intersubjetivas, cultural, da alocução dialógica e linguístico-enunciativa, a criança opera a conversão do discurso em língua e da língua em discurso, e se instaura como sujeito de linguagem. Bom, após essa teorização, eu vou apresentar para vocês alguns materiais empíricos de aquisição. Eu optei por não fazer uma análise detalhada desses dados por dois motivos. Primeiro, porque nós não teríamos tempo hábil. Segundo, porque seria um pouco inadequado para essa exposição, cujo objetivo é justamente dar uma visão geral dos estudos aquisicionais de orientação benvenistiana, e não aprofundar análises linguísticas mais estritas. Então, eu optei por trazer não poucos recortes e analisá-los detidamente, mas sim uma diversidade de fatos, à luz dos quais eu pudesse tecer comentários de ordem mais geral, considerando, é claro, os aspectos teóricos até aqui vistos e discutidos. Todos esses dados se encontram analisados em trabalhos meus já publicados ou em vias de publicação, cujas referências depois eu posso passar para vocês por e-mail. Antes de passar ao primeiro recorte, eu esclareço algumas características metodológicas das nossas pesquisas. O tipo de coleta que nelas adotamos é o longitudinal. O que significa isso? Que a gente faz filmagens de 30 minutos a 1 hora, de 1 a 2 vezes por mês, ao longo de anos, pois o objetivo é justamente acompanhar as mudanças na trajetória da criança de não falante ou não escrevente a falante e a escrevente. Dá muito trabalho fazer coleta longitudinal. E depois para transcrever mais ainda. Já o modo de coleta que elegemos é o naturalístico, configurando-se a partir de sessões realizadas em ambientes domésticos e em atividades cotidianas das crianças em diálogo com outros de seu convívio, visto que esse modo de coleta privilegia situações espontâneas de usos da língua, que é mais condizente com nossa perspectiva teórica. O que para mim foi um problema, porque eu tive que fazer uma escolha, não ir para a escola, não ir para a sala de aula, já que o meu objeto é a aquisição de escrita. Porque teriam muitas questões éticas, na época eu não sabia que teria uma pandemia, mas o último ano seria comprometido pela pandemia, no passado, né, eu finalizei minha coleta em dezembro, após 2 anos e meio de coleta, com 2 crianças, uma antes da alfabetização e uma durante a alfabetização. Então eu preferi fazer coletas em casa, em ambiente doméstico, nas casas delas ou nas minhas, ou na minha, filmando o diálogo com elas enquanto elas escreviam e liam, porque ir para a sala de aula envolveria muita dor de cabeça em termos de comitê de ética. Esses dados, então, são oriundos dos corpora de 4 crianças, os dados que eu trago hoje. Na minha tese, eu focalizo apenas os que estão em azul. Helena, El e Emanuel. Não sei o nome completo do Emanuel ali. Então, a Helena eu acompanhei dos 3 anos e 3 meses aos 5 anos e 9 meses, e o Emanuel dos 6 anos e 3 meses aos 8 anos e 9 meses. Esses são os dados sobre os quais eu me debruço na tese, estou transcrevendo eles. E os outros dados que eu trago é da Francisca, acompanhada pela Karen em sua tese, dos 11 meses aos 3 anos e 4 meses, e o Gustavo, o Gus, acompanhado do 1º mês aos 7 anos e 11 meses, uma coleta imensa pelo grupo Na Língua. É um grupo interinstitucional, do qual fazemos parte eu e o Theo, e que envolve pesquisadores de aquisição do Brasil e da França, a partir de diferentes perspectivas teóricas, mas todos focados no uso da língua pela criança, né? São perspectivas mais discursivas, enunciativas, interacionistas.
Então, agradeço ao Grupo na Língua por ceder esse corpus imenso para as nossas pesquisas. Porque dá muito trabalho fazer corpus longitudinal e não compartilhar esses dados com outros pesquisadores. Eu não sabia não tinha essa ideia antes de fazer a minha coleta, de modo que eu não solicitei autorização do Comitê de Ética para tornar os corpora públicos, né, para ajudar outras pesquisas. Mas eu pretendo fazer novos corpora e também socializar esses dados com outros pesquisadores. Os 2 primeiros foram acompanhados em sua constituição como falantes, e os 2 últimos em sua constituição como escreventes, mas é claro que esses processos se imbricam. Bom, eu trago aqui um primeiro recorte, que é da Fran, com a idade de 1 ano, 2 meses e 22 dias, em que ela está com o irmão de 6 anos, Edu, o pai, a mãe filma, e Beto, o irmão de 15 anos. Ela está na frente de casa, sentada inicialmente com o Edu e seu pai. Em seguida, ela senta, o irmão mais velho, Beto, senta-se ao seu lado. Fran, excitada pela família, faz brincadeiras de assustar. Diz a mãe para ela: Francisca, assusta o Dudu, assusta. Assim, ó, diz o pai, mostra para ela, então, como deve assustar o irmão. Faz o som de assustar. Aqui, ó, o X, o arroba sinaliza pausa e o X segmento ininteligível. Aqui, ó, pega o braço de Edu. Ó, assusta o Dudu. Som para assustar. E aí o irmão fala alguma coisa ininteligível e também senta na área ao lado de Fran. Silêncio. E aí ela olha para o irmão e grita, assustando. Ai! Ele diz, cai para trás como se estivesse assustado. Olha para o pai e grita, assustando. E aí o irmão ri. E aí ficou cortado aqui. Mas eu vivia na folha impressa. Ela diz de novo, grita com Beto assustando. E ele diz, ai, que susto! Então, nesse recorte 1, por meio de apelos e intimações dos pais, a criança é convocada a enunciar, assustando os outros da situação enunciativa. As sucessivas atualizações em tom ascendente do fonema A, seguidas de ações não verbais, como os risos diante das reações dos adultos, que fingem se assustar, e os próprios gestos de assustar, indicam que Fran não só está cumprindo a ordem dos pais, como também passa a perceber o efeito que suas emissões provocam nos outros de seu entorno, lançando mão da prosódia e da gestualidade, como procedimentos acessórios de enunciação falada, conforme Silva e Stumpf, 2012, a criança deixa de ser apenas convocada e começa a convocar o outro, voltando-se do irmão para os pais para também assustá-los e divertir-se com suas reações. A noção de susto é referida pelos adultos por meio de formas verbais, como na ordem da mãe, Francisca, assusta o Dudu, assusta, e de formas nominais, como nas exclamações do irmão, ai que susto! Embora não nomeie ela própria o ato, a criança parece já começar a elaborar a sua significação, pois aparentemente compreende o sentido da forma imperativa produzida pela mãe, associando à atitude do pai, o qual mostra como ela deve assustar o irmão. Essa associação, que sugere o início da formação do símbolo e da construção do objeto susto pela criança, é atestada pelas suas repetidas tentativas de assustar aqueles que a cercam. O assustar e o ser assustado surgem nesse recorte como comportamentos culturais demonstrados, de uma parte, pelos familiares, que, por simularem sustos para divertirem a criança, apresentam um hábito comum à relação adulto-criança na cultura brasileira, que é o adulto fazer graça para a criança rir, e, de outra parte, pela própria criança, que inicia um processo de constituição de uma representação do que seja assustar, a partir da percepção do retorno que suas enunciações suscitam no outro. Nesse recorte 2, a gente tem também a Fran, com 2 anos, 5 meses e 23 dias. No outro, ela tinha 1 ano e 2 meses. Então, ela está mais velha aqui. Ela está com a Carmen, a tia, filmando, ela era sobrinha da Carmen, com a avó, a mãe da Carmen e a avó dela, e elas estão na casa da avó, conversando com... ela está na casa da avó, conversando com a tia e com a avó. E aí ela e a Carmen se deslocam para o quarto, onde a avó está deitada. Daí a Carmen diz o seguinte, ela tem uma coisa para te contar. E aí a Fran, o Dudu me tutou, e daí eu fiquei a pota, e daí eu fiquei chorando. Foi, diz a avó, que cachorro nojento. E aí a Carmen, o Dudu, mãe, assustou ela na porta e ela ficou chorando. E a avó, o Dudu te assustou? E ela, eu fiquei medo, vó.
Ah, diz a avó, tem que dizer para ele, não faz assim, Dudu. E aí a avó continua, o que tu vai dizer pro Dudu? Diz assim, Dudu, a avó não gosta que tu me assusta. Diz para ele, bem assim, a vovó não gosta. E aí a Fran, tu tem que dizer para ele, eu não gosto. E aí a Fran continua, Dudu pega, fica acocorando-se, gemendo e levantando-se. Acho que aqui esse eu não foi de susto, foi de gemido mesmo. E aí a avó, risos, o que ele faz? Dudu ate, ica bota a maca. Bota aquela máscara? E aí a Fran diz, daí a avó, dá aquele susto. E a Fran, dá um suso. Então, aqui ela nomeou o ato, suso, e antes ela disse, ele me tutou, né? Nesse recorte 2, Fran já está mais avançada em seu vir a ser falante, o que mostra, de um lado, marcando-se subjetivamente no discurso, e de outro, relatando e projetando ações. A marcação subjetiva se manifesta discursivamente, por exemplo, através da forma pronominal eu, e da forma verbal fiquei, em eu fiquei choando, e eu fiquei com medo, vó. Ela não usa a preposição com. Tais índices específicos de pessoa, né, a forma pronominal e a forma verbal, são, como diz Benveniste, signos vazios. O locutor, aqui a criança já numa relação mais íntima com a língua, preenche de sentido a cada vez que insere seu discurso no mundo e se propõe como sujeito enunciativo. Por sua vez, o relato e a projeção de ações são instanciados no discurso de Fran em enunciados como o Dudu me tutou, e daí eu fiquei a pota, e daí eu fiquei chorando. Ação relatada, em que a criança conta à avó sobre o susto que o irmão lhe deu. E em enunciados como, tu tem dizer para ele, eu não gosto. Ação projetada, em que a criança fala como se fosse a avó dirigindo-se ao seu irmão e repreendendo-o por tê-la assustado. Esses exemplos atestam que a temporalidade já se tornou intralinguística no discurso da criança, ou seja, o presente já não é mais o único tempo nele marcado, como no recorte anterior, que ela estava colada no aqui e agora. Mas esse presente, sendo para usar termos benvenistianos, presente axial e gerador, funciona como um eixo a partir do qual são gerados o passado, discurso relatado, e o futuro, discurso projetado para o porvir. Temporalidades retrospectivas e prospectivas em relação ao presente do discurso. O percurso iniciado por Fran no recorte 1, em que ela começa a construir a significação de susto, parece ser concluído nesse recorte 2. Se antes a criança significava o ato de assustar, principalmente por meio da forma fonemática a, agora ela nomeia o ato, como em o Dudu me tutou, por meio da forma verbal tutou, e dá um suso, por meio da forma nominal suso. A nomeação do ato de assustar pela criança demonstra, abre aspas, citação de Benveniste, o processo dinâmico da língua, que permite inventar novos conceitos e, por conseguinte, refazer a língua, fecha aspas, possibilitando, pelo fundamento da abstração, a atribuição de um nome material a uma ação simbólica. Se antes a noção de susto era significada por aspectos suprassegmentais, prosódia, entonação, ritmo e ações não verbais, gestos e movimentos, agora ela é significada por unidades segmentáveis, tutô e suso, ainda que não perfeitamente de acordo com a língua constituída, mas já são palavras reconhecidas como signos pelo outro. Essa mudança na relação da criança com a língua e com o mundo está na dependência de sua relação com o outro da locução. No recorte 1, Fran é mais convocada pelo outro do que o convoca. No recorte 2, ela passa a convocar o outro, tornando-se dele mais independente na tomada da palavra. Nesse recorte 3, a gente tem dados do Gustavo, ainda na constituição da criança como falante. Ele tem 2 anos, 13 meses e 17 dias, ele é de São Paulo, Gustavo, a Fran é de Porto Alegre. E ele está com a OBS, observadora, que eu mantive como o grupo na língua registra, né? Eles não registram o nome, eles registram o observador, que é a professora Alessandra Del Ré, coordenadora do grupo. Está com a mãe, o pai e a OBS, a observadora. A criança está na sala do apartamento, conversando com o pai, a mãe é a observadora, que lhe questionam sobre o nome de um objeto. Aí o pai diz, mas o McQueen é um avião? Não, diz o Gustavo. 2 anos e 3 meses. Gustavo olha para o chão com expressão de dúvida. E aí o pai continua. O McQueen é o quê? Não, diz Gustavo. Mãe. E aí a mãe entra. Já sei.
O McQueen é uma galinha. E aí a observadora ri. Gustavo, não. Pai, o que é o McQueen? A observadora, é um balão? Não, diz o Gustavo. Comentário, né? Que é o modo como a gente comenta o transcritor. A criança olha para a observadora com expressão de dúvida. É uma flor? Pergunta a observadora. Não, não é uma flor, não. Risos, né, da observadora. O que será que é? O que será que é? O que é isso aqui? Diz a mãe, chegando com o McQueen nas mãos. O McQueen é um carrinho que ele era apaixonado, Gustavo, nessa fase da vida. Nesse recorte 3, a criança é convocada pelo outro a enunciar por intermédio de interrogações que lhe são endereçadas a propósito do nome de um determinado objeto. Ao questionar Gus sobre o que é McQueen, um carrinho de brinquedo que está ausente de seu campo de visão no início do recorte, o outro coloca à sua disposição signos virtuais da língua na tentativa de atualizá-los no objeto singular em questão, conforme os seguintes enunciados do pai, da mãe e da observadora. Mas o McQueen é um avião? Já sei, o McQueen é uma galinha. É um balão? Todos esses signos nominais, entretanto, despertam na criança representações com as quais ela não se identifica, sendo assim por ela rejeitados via repetidas negações. Tais recusas podem ser interpretadas como indícios da inserção de Gus na língua enquanto sistema organizado de signos, enquanto rede interna de relações associativas, opositivas e distintivas. Afinal, ele aparentemente sabe o que o McQueen não é. Não é um avião, nem uma galinha, nem um balão, nem uma flor. Sua dificuldade parece ser a de operar uma escolha no paradigma, no eixo associativo, e atualizá-la no sintagma, no eixo sintagmático. Embora ele produza já uma unidade segmentável, as partículas negativas, não. As tentativas dos adultos de lhe oferecerem possibilidades paradigmáticas relacionadas a outros nomes do mundo objetivo corroboram o que declara Benveniste sobre a criança imersa em práticas sociais, em usos da língua de sua cultura, descobrir que tudo tem um nome e que aprender os nomes lhe dá a disposição das coisas. Também Silva, 2017, atenta para a importância do ato de nomeação na inscrição subjetiva da criança no discurso, considerando que, abre aspas, o nome, enquanto face mais aparente da operação de referência, fecha aspas, abre aspas, o que possibilita a cada criança, a cada pessoa estar e integrar-se no simbolismo da linguagem. Então, o nome tem uma função na constituição da referência pela criança, consequentemente, na sua entrada na língua. O último dado, então, na constituição da criança como falante, já passo para os dados de escrita, é do Gustavo também, eu trouxe 2 dados de cada criança. Esse recorte 4, ele tem 4 anos e 1 mês, então ele está bem mais velho, né, 2 anos depois do primeiro dado, ele tinha 2 anos e 3 meses no primeiro. Ele está com o observador e o pai, a mãe não está dessa vez. A criança está no quarto, conversando com o pai e a observadora sobre um gato chamado Bartolomeu. E a observadora diz, e de quem que é esse gato fofo aqui, Gu? Ela mostra uma foto do gato. É o Bartolomeu, diz ele. Ele estava aqui com a gente. Vejam que ele já está falando tudo, né? Que bonitinho, diz a observadora. Gustavo. O Bartô estava tentando pegar o pintinho. E o pai, e você? O que você fazia com o pintinho? Pegava na mão, diz o Gus. Entonação descendente. Ele diminui o tom da voz. Pegava na mão, exclama o pai. E aí a criança fala com uma voz entristecida. Mas eu apertava ele. E aí o Gus mostra com a mão no ar como estava apertando o pintinho. Mas eu fiz uma casinha. O pintinho, ele não saiu da casinha, porque ele não estava se mexendo. A observadora ri, coitado do pintinho, já estava morto a essa hora, né? E sabe, um dia o meu avô soltou o peão. O peão foi atrás do Bartô, diz o Gus. E a observadora, e aí? Conseguiu alcançar ele? E aí o Gus, mas isso é judiação. E aí o pai, não pode judiar do bichinho, né? Diz o Gus. E aí o pai diz, mas quem ficava correndo atrás e perturbando o Bartô o dia inteiro? E aí o Gus diz, eu. E aí o Gus aponta para si mesmo e sorri. E a observadora ri. Diz o pai, não pode, né? Que é feio isso, né? Aí tá errado, ele não é observador, é o Gus que diz aquilo. Mas a tia Lê deu risada, ele diz. Então ele já percebe, ele já tem efeitos criativos no uso da língua, né? Ele já percebe quando produzir humor e ironia.
Bom, nesse recorte 4, Gus, agora completamente instaurado em sua língua materna, relata ao outro duas ações envolvendo animais. Tais ações ressaltam a indissociabilidade entre língua e cultura na constituição da criança como falante. Esse vínculo indissociável dá testemunho à relação homem-animal, significada no recorte via aspecto vocal da enunciação e via função sintática da asserção. O aspecto vocal ganha relevo quando o pai pergunta a Gus o que ele fazia com o pintinho, e a criança lhe responde com uma voz entristecida. Pegava na mão. A entonação descendente, impressa ao enunciado por ele, vai ao encontro do que afirma Marlete Dritt, sobre a criança revestir as formas da língua de sentidos renovados ao mobilizar arranjos vocais específicos a cada situação enunciativa e a cada relação intersubjetiva de que participa. A tristeza de Gustavo, manifesta pela entonação de sua resposta ao pai, é esclarecida na sequência, quando ele diz que apertava o pintinho. E também mais adiante, quando conta ao outro que seu avô soltou um peão na direção do gato Bartô, o que reprova asseverando, mas isso é judiação. Essa asserção não só comunica uma certeza do locutor, engajando-o no discurso, como também ilustra o simbolismo que articula o sistema linguístico e o sistema cultural. Isso porque, com o emprego de judiação, a criança estabelece uma relação de significação entre o signo e o real, transformando um elemento da realidade social em que está inserida, o maltrato a animais, em um conceito, o de judiação. Se, como define Benveniste, a cultura consiste, abre aspas, numa multidão de noções e de prescrições e também em interdições específicas, e se pela língua o homem assimila a cultura, a perpetua ou a transforma, fecha aspas, então podemos concluir que Gus, ao empregar como palavra no discurso o signo da língua judiação, atualiza seu significado genérico em um sentido particular, atribuindo a esse termo geral uma referência específica ao grupo social do qual faz parte. Isso é chancelado pelo pai, instância representativa da língua e da cultura em suas alocuções. Não pode judiar do bichinho, né? Se no recorte 3, Gus está na dependência da situação enunciativa imediata e das unidades linguísticas produzidas pelo outro, quando eles falam vários nomes de objetos para ver o que é o meu crime, o que indica uma relação sua ainda muito inicial com a língua, nesse recorte, no recorte 4, ao relatar na situação atual uma situação anterior, ele mostra uma relação mais madura com a língua, e por meio desta, com a cultura, propondo-se como sujeito de linguagem e, ao mesmo tempo, como participante da sociedade. Passamos agora aos dados de escrita. São 4 dados, eu vou tentar ser mais rápido para não tomar muito tempo. Mas uma observação prévia, diferentemente dos dados de fala, né, das coletas com as crianças em sua constituição como falantes, não dá para ficar só com a transcrição do diálogo. Tem que ter, obviamente, o enunciado escrito. Então, a unidade de análise, na minha tese, sobre a aquisição da escrita e enunciação, ela se desdobra em um plano contextual, que é o da locução falada, em que a criança e o outro escrevem e leem, e um plano textual, que é o do enunciado escrito pela criança e pelo outro, né? Nesse primeiro dado, então, a gente tem a Helena, que é a primeira criança que eu acompanho, antes da alfabetização. Ela tem 3 anos, 3 meses e 24 dias. Ela está comigo, com a mãe e com Ju, que é a prima de 14 anos. Eu sou Gil, investigador. Ela está na sala da casa da avó dela, sentada sobre o carpete, desenhando, com várias pessoas ao seu redor, mas participam efetivamente do diálogo sua mãe e sua prima Ju, enquanto eu filmo. A mãe diz, a Helena não pega firme o lápis. E aí a prima senta sobre o carpete em frente à Helena. Olha aqui, fala com ela. Olha aqui, 2, 3 risquinhos formam um H, desenhando, né? O H de cor cinza na lateral direita do recorte que a gente vai ver a seguir. Diz a prima, né? Mostrando para ela como segurar a canetinha hidrocor. Segura essa daqui. Assim. Não, assim. Ju pega o pulso de El e conduz sua mão sobre a folha em branco do caderno de desenho. Agora aqui tu faz uma bola. A prima, então, ajuda ela a traçar uma forma circular de cor azul no recorte que a gente vai ver a seguir. E aí eu digo, isso, uma bola, tu desenhou, Helena. E aqui aparece a bola que ela desenhou azul, né? Os círculos em vermelho fui eu que fiz num programa de edição de imagens, né? O rabisco é tudo que ela que fez, e o H, obviamente, não foi ela que fez com 3 anos e 3 meses, foi a prima, né? Mostrando como era a inicial do nome da Helena. Nesses recortes 5A e 5B,
as letras marcam o desdobramento, né, o recorte da alocução falada, o recorte do enunciado escrito, processo e produto enunciativo. Nesses recortes 5A e 5B, a criança está na dependência da escrita do outro. Aqui é somente o outro da locução falada que produz e reconhece materialidades gráficas passíveis de interpretação, o que se manifesta tanto em termos de atitude assumida pelo outro acerca da relação emergente da criança com a escrita, caso do comentário da mãe sobre sua motricidade fina, a Helena não pega firme o lápis, quanto em termos de ação tomada pelo outro para lhe ajudar a escrever, caso da prima que escreve a letra inicial do nome da criança e toma o punho desta para auxiliá-la, primeiro, a escrever tal letra e depois a desenhar uma bola. Vemos nesse recorte uma imbricação das alocuções falada e escrita, em que o outro da locução falada, escreve pela e para a criança. Olha aqui, ó, 2, 3 risquinhos formam H. 2, convoca a criança a escrever, segura essa daqui, a canetinha, assim, não, assim. 3, convoca a criança a desenhar, agora aqui tu faz uma bola. E 4, reconhece como significantes os embriões de desenho produzidos pela criança com a sua ajuda. Isso, uma bola tu desenhou, Helena, o que eu digo no final. Em todos esses movimentos, vemos a função sintática da intimação, por meio de imperativos verbais. Olha, segura, faz, idênticos espaços temporais. Aqui, essa daqui, agora aqui, estabelecendo o que Benveniste caracteriza como, entre aspas, uma relação viva e imediata do enunciador ao outro numa referência necessária ao tempo da enunciação. Nesses 4 movimentos, o outro insere a criança em práticas sociais, escrita do nome próprio e desenho de uma figura geométrica, e em funcionamentos discursivos, intersubjetivos e referenciais, que vão lhe abrindo as portas da estrutura linguística, a forma figurativa e, sobretudo, a letra inicial do nome. Em movimentos como esses, nos quais comparecem imbricados tanto o falado e o escrito, quanto o social, o discursivo e o linguístico, que a criança, na relação com o outro da locução falada e com o mundo que esse outro lhe vai descortinando no diálogo, começa a se deslocar entre o lugar enunciativo de falante e o lugar enunciativo de escrevente, deslocamento que é condição de sua instauração na escrita. Nesse recorte 6A, o segundo da Helena, depois passo para os 2 últimos do Emanuel, a gente tem ela e comigo, né, somente nós 2, ela tem 4 anos, 10 meses e 15 dias, então ela tem 1 ano a mais do que no recorte anterior, ela já está na educação infantil, embora ainda não alfabetizada, no recorte anterior ela não estava na educação infantil, e a gente está no meu quarto escrevendo em cima da cama. E aí eu pergunto para ela, esse é teu nome? E ela, vejam que ela nem falava no recorte anterior, era a prima que falava por ela, e a mãe, e eu. E ela diz, e eu, terminou? Eu terminei. E aí eu faz o nome do Dindo Gordo, que ela me chama de Dindo Gordo, eu não faço ideia por quê. Com esses lápis verde, para diferenciar do teu que é azul. Não, embaixo, Dindo Gordo. Ou, o Dindo Gordo vai ser uma minhoca, ela diz. E eu, por quê? Porque sim, ela responde. Hã? Eu pergunto. Porque sim, vai ser assim, desse jeito que eu quero. Eu vou fazer um barco. E aí eu digo, mas é uma minhoca ou um barco? E ela, um barco. E eu, ou é meu nome? E ela diz, um barco, e ri. É um joelho. E eu, é um coelho? Eu entendi que era um coelho, ela disse joelho. Mas é um monte de coisa isso aí, hein? E aí a gente tem, no recorte a seguir, o produto da locução anterior, né? O que ela estava significando de diferentes formas é esses traçados em verde, né? Ainda não são língua constituída. Embora ali em cima ela já tenha algumas unidades do nome dela próprio, que ela própria produz, claro, imitando o outro, né? A, o H e o E. Nesses recortes 6A e 6B, El, já frequentando a educação infantil, mas ainda não alfabetizada, é inicialmente convocada pelo outro a escrever o nome dela, o que faz produzindo a sequência A, H, E, conforme atesta o recorte enunciativo 6B, né, o enunciado escrito ali em cima, em azul. Contudo, o que mais chama atenção nesse recorte é quando Gil convoca El a escrever o nome dele, com cujos constituintes ela ainda não está familiarizada, de forma que decide desenhar Gil em vez de escrever seu nome. A tal desenho, materializado pelos contornos verdes no recorte 1B, ali embaixo, 1B não,
6b. No recorte embaixo, ela atribui vocalmente diferentes significações a esse desenho verde. Ora, o dia do godo e uma minhoca, ora um barco, ora um joelho. Eu entendi como coelho. Como há aqui uma escrita e um escrevente numa relação de mútua constituição ainda muito embrionária, a criança não está ainda sob os efeitos irreversíveis do semiótico sobre o semântico, do sistema sobre o discurso, da estrutura sobre o funcionamento da língua em sua realização gráfica. Alheia a esses efeitos, ela ignora tanto a, entre aspas, e aqui eu cito Benveniste, consubstancialidade do significante e do significado, que garante a unidade estrutural do signo linguístico, também na escrita, quanto o caráter evidentemente não necessário e motivado do elo que une o signo à coisa significada. Afinal, esse elo, a significação, se é contingente, o é no âmbito da relação signo-objeto, e não no âmbito da relação locutor-língua, pois a língua é herdada pelo falante-escrevente já com todas as suas necessidades, relações significantes e significados, e contingências, relações signo-objetos estabilizadas. A flutuação referencial aqui parece estar relacionada ao fato de que não há ainda um signo formado, seja, entre aspas, citando Benveniste novamente, base significante da língua, material necessário da enunciação, que existe quando é reconhecido como significante pelo conjunto dos membros de uma comunidade linguística, e que evoca para cada um, a grosso modo, as mesmas associações e as mesmas oposições. Não havendo ainda estabilidade de associações e oposições, a criança cria a sua própria zona do arbitrário, e por ela desliza um trânsito errático, ainda não contido pela ordem própria da língua. Essa criatividade dos recortes 6A e 6B deixa entrever, porém, uma subjetividade mais acentuada do que nos recortes 5A e 5B, em que ela nem falava. Era a prima que falava por ela, a mãe, eu. Se antes ela estava muito dependente da fala e da escrita do outro, agora ela já começa a escrever e a significar sua escrita vocalmente de uma maneira mais independente do outro. Embora ainda distante da escrita constituída, a criança já começa a se afastar da escrita do outro e a buscar uma escrita que lhe seja própria. Então, agora vamos para os 2 últimos dados de Emanuel. Nesse dado, ele tem 6 anos, 7 meses e 14 dias. Ele está comigo e com a Bia, que é a sobrinha dele de 9 anos. É sobrinha, mas é mais velha, né? Ele foi uma criança adotada pelos meus tios. Já mais velhos adotaram ele. Então, ele é mais novo que essa sobrinha, mas eles têm uma disputa por autoridade. Como pode um tio ser mais novo do que a sobrinha? Eles sempre, nessa época, se enfrentavam por isso. E aí, eles estão na casa de Emma, né, sentado à mesa da cozinha, com Gil e Bia, a qual o ajuda a escrever seu nome. Né? Ela já está alfabetizada e ajuda ele a escrever o nome dele. Ela diz, não é junto, é espaço, olhando para Emma escrevendo. Bem autoritário. E ele, não. E ela, é espaço. Emma nega e volta a olhar para Gil em busca de apoio. Não, é sim, não. E daí eu pergunto, Souza Oliveira é junto? E aí ele nega com um meneio de cabeça, ao mesmo tempo em que Bia retoma a palavra. Não, nega com a cabeça. Olha, eu faço junto, ele diz. Eu não, eu sim, ele retruca. E aí eu digo, sim, Souza estava certo. Daí tu dá um espacinho em branco. Sim, mas o Oliveira já é outra palavra. Tem que botar um espaço. Ele olha para mim e volta a escrever, inserindo mais espaços em branco no que está escrevendo. Mais espaço, eu digo. Mais. Aí. Né? E aí, no recorte desse slide, a gente tem o produto da locução anterior, né? O nome dele e o conflito com o qual ele se deparou no registro gráfico do sobrenome, dos 2 sobrenomes. Nesses recortes 7A e 7B, Emma tenta escrever seus 2 sobrenomes, Souza e Oliveira, porém se depara com a dificuldade de segmentar graficamente o que para ele consiste numa unidade única. Tal dificuldade, contudo, emerge apenas quando o outro intervém e segue-se um conflito. Não é junto, é espaço. Não, é espaço. Não, é sim, não. Emma correfere o que Bia refere a partir da percepção gráfica dela sobre a emissão gráfica dele. Ou seja, a criança compreende que o outro percebe como inadequada a sua segmentação não convencional. No entanto, discorda dessa percepção. Essa discordância se deve ao fato de Emma ter uma leitura distinta da de Bia, leitura que decorre de uma escuta igualmente distinta da dela.
Ele percebe seus dois sobrenomes como integrados numa só unidade fônica e reproduz essa escuta em sua escrita, hipossegmentando as duas unidades gráficas numa só, uma única, Souza Oliveira. A hipossegmentação é quando as duas unidades são acavaladas, né? O interessante, e a hipersegmentação é quando separa o que não deve ser separado. O interessante é que, ao negar a asserção de Pia, a criança, 3 anos mais velha, Emma volta a seu olhar para Gil em busca de apoio, como se a anuência do alocutário adulto, instância representativa da escrita convencional na situação enunciativa, pudesse reconhecer como legítima sua emissão gráfica. Todavia, Gil também discorda de Emma. Mas o Oliveira já é outra palavra. Tem que botar um espaço. Mais espaço. Mais. Aí, a partir da escuta do dizer do outro, o adulto, a criança retorna sobre o seu escrito e o reformula, inserindo espaço entre Souza e Oliveira, conforme o recorte 7b. Neste, podemos notar o apagamento do grafema A, circulado em vermelho ali por mim na edição de imagens, integrava sintagmaticamente em um só segmento gráfico os dois sobrenomes. Apagamento este que dissocia em duas a unidade hipossegmentada. Esse último recorte, Emma tem 7 anos, 4 meses e 15 dias. No interior ele tinha, então, 6 anos e 7 meses, né? Foi quase um ano depois. Ele está comigo, com a Bia, sobrinha dele, agora com 10 anos, né? E com a Kia, prima de 10 anos também. Então, as duas meninas são mais velhas que ele. Ele está na cozinha de sua casa, sentado à mesa, escrevendo com as duas meninas e comigo. Ele está escrevendo um textinho para alunos meus, que ele adora saber que leem os textos dele. Claro que não leem, porque eu não posso compartilhar com qualquer pessoa os materiais da minha pesquisa, né? Mas ele, sempre quando ele não queria escrever, e esse é um desafio que a gente que faz pesquisa em aquisição da escrita enfrenta, as situações, embora espontâneas, não são tão espontâneas quanto na aquisição da fala, em que basta a gente filmar a criança interagindo, às vezes até caminhando pela casa com a criança na aquisição da escrita, a gente tem que sentar numa mesa para ler, para escrever com ela. E aí eu dizia, olha, os meus alunos vão te ler, os meus alunos da escola, do cursinho pré-vestibular, e adorava saber que os meus alunos iam lê-lo, né? É o reconhecimento pelo outro, pelo interlocutor. Então, quando eu dizia isso, ele se engajava na escrita. E aí eu digo o seguinte para ele, vamos escrever agora um texto? O que a gente pode escrever para os meus alunos? E aí ele diz, ele responde dando de ombros, né? Eu digo, diz assim, ó, eu vou ir assistir Pets no cinema. Eu queria fazer emendado, ele falou. Ele já não quer mais escrever solto. Emendado? E eu, então tá, joia. Mas eu não sei ainda, ele disse. Todos riem, né? As meninas que já sabem escrever emendado debocham dele. Não sabe ainda? Eu rio. Ele queria fazer, mas ele não sabe. A Bianca debocha, né? A tia dele. E aí eu falo, não sabe ainda? Então faz solto. E aí eu digo, pergunta daí na linha seguinte para eles, querem ir juntos? E aí ele arregala os olhos e sorri com expressão de surpresa, né? Acho que eles vão querer, ele disse sobre os meus alunos. E aí eu digo, então pergunta. É que a gente tem o enunciado, produto da locução anterior, em que ele diz, oi, alunos do Giovanni, vou no cinema com a Chiara e a Bianca. Querem ir junto? Então, nesse último dado, nesses recortes 8A e 8B, Emma é já um escrevente constituído em sua língua materna. Aqui não é mais o outro da locução falada que escreve, mas a própria criança, ainda que ela integre em sua escrita unidades dissociadas da fala do outro. É o caso da pergunta, querem ir junto? E sugerida vocalmente por Gil, é recortada e atualizada graficamente por Emma ao finalizar seu enunciado escrito. Voltando. Esse enunciado é também produto de uma prática social, a elaboração de um convite a um outro. Contudo, não se trata mais do outro da locução falada, Gil, e sim do outro da locução escrita, os alunos do Giovanni. Vemos aqui 2 desdobramentos. O primeiro é um desdobramento da relação intersubjetiva. De um outro real individual, ao qual se endereça na locução falada, a criança passa a se endereçar a um outro imaginado e coletivo na locução escrita. A locução escrita é demarcada linguisticamente pela forma fática oi e pelo vocativo alunos do Giovanni. Introduzem o enunciado e nele promovem o que Benveniste denomina, entre aspas, a acentuação da relação discursiva com o parceiro. 2. O segundo desdobramento é um desdobramento da relação referencial,
de uma referência contextual, situacional, vinculada à locução falada, a criança passa a constituir uma referência textual, discursiva, atrelada à locução escrita. Essa referência textual é estabelecida sintagmaticamente por uma asserção, ou no cinema, com a Chiara e Bianca, seguida de uma interrogação. Querem junto? Conforme Benveniste, a função assertiva do locutor na enunciação, enquanto a função interrogativa é uma enunciação construída para suscitar uma resposta, projetando assim a interlocução. Tais desdobramentos enunciativos acompanham um desabrochar da própria língua em sua realização gráfica, que, inexistente do ponto de vista sistêmico nos recortes de El, e ainda muito inicial nos recortes anteriores de Ema, nestes mostra-se já minimamente estruturada. Nessa estruturação mínima, restam frestas pelas quais transborda um sujeito já efeito de uma enunciação escrita, mas uma enunciação que atualiza em discurso um sistema ainda em consolidação, inclusive no âmbito das convenções ortográficas. Dentre tais frestas, destaca-se a flutuação no registro do grafema A, que desponta no enunciado, ora como maiúsculo, ora como minúsculo. Ele quer escrever emendado e solto, né? E fica nessa flutuação. Acerca disso, embora a criança diga, eu queria fazer emendado, mas eu não sei ainda. A oscilação aqui não é de caráter tipográfico, letra de imprensa versus letra cursiva, mas de caráter ortográfico, as convenções que regulam os usos da maiúscula e da minúscula. Tal instabilidade se manifesta de 3 diferentes modos enunciativos. Concomitância das 2 formas na mesma sílaba, há alunos, conforme o recorte vermelho ali em cima, no mesmo, nesse recorte, o círculo vermelho no recorte, digo. 2, na sobreposição das 2 formas marcada pela rasura, conforme os recortes verdes, os 3 recortes do recorte, os 3 círculos do recorte, desculpem, tem uma rasura, né, ele tenta escrever de diferentes formas a letra emendado e solto, e aí rasura. E 3, o terceiro modo enunciativo que mostra essa flutuação é a alternância entre as 2 formas no mesmo sintagma nominal, a chiara, conforme os círculos amarelos no recorte, né, em que a maiúscula comparece na posição do determinante e a minúscula na posição de segmentos vocálicos do núcleo sintagmático. A aparece maiúscula, chiara em minúsculas, né? Então, essa flutuação. Os distintos funcionamentos discursivos e estruturas linguísticas instanciados nessa prática social de escrever um convite dão a ver uma subjetividade tensionada entre as instabilidades e as estabilidades da linguagem, termo do professor Lourenço Chacon, numa bela tese de titular que ele fez em 2017. Essas instabilidades e estabilidades da linguagem encontram nas relações entre discurso e língua na aquisição da escrita, segundo Chacon, um locus privilegiado de observação e de análise, e, acrescentaria eu, de teorização. Na tensão entre, de um lado, instabilidades como a flutuação ortográfica em diferentes atualizações de uma mesma unidade grafemática, e, de outro lado, estabilidades como o desdobramento das relações intersubjetivas e referenciais e a consequente complexificação das relações forma-sentido na aquisição da escrita, a escrita e o escrevente vão se constituindo, cada qual em sua dupla condição. A escrita como sistema de níveis articulados e unidades discretizadas, e ao mesmo tempo como discurso socialmente situado, e o escrevente como sujeito de linguagem e ao mesmo tempo como participante da sociedade. Poderíamos, portanto, estender a aquisição da escrita, o que diz Ferreira Júnior, 2014, o nosso querido Theo, sobre a relação da criança autista com a língua, a saber que o quadro figurativo da enunciação, ou seja, a estrutura de diálogo no interior da qual se estabelecem tais relações intersubjetivas e referenciais, representa, a um só tempo, a condição para a criança assumir o papel de locutor na relação discursiva com o outro, b, o meio através do qual a criança se apropria da língua discurso e enuncia a singularidade de sua posição enunciativa, e c, a finalidade de todo ato enunciativo, pois é para esse quadro figurativo que convergem as trocas enunciativas. Finalmente, considerações finais. Vocês devem estar cansados. Como considerações finais, eu gostaria de realizar um breve retorno à teoria a partir da empiria. A gente estava discutindo isso com o professor Valdir na aula dele de Epistemologia da Linguística na 4ª, uma disciplina do meu doutorado.
porque geralmente a gente vê uma aplicação, né? A gente apresenta a teoria sem problematizá-la e aplica nos dados, e não retorna a teoria com um olhar renovado a partir dos dados. Eu gosto de fazer isso, de retornar a teoria a partir da empiria e interrogar a teoria, de modo que não seja só uma aplicação de dados, de conceitos teóricos prévios para um corpus, né? De modo que os dados empíricos interroguem a teoria e façam o campo avançar em termos de produção de saber científico. Na primeira parte desta exposição, mais teórica, vimos que Benveniste define a subjetividade como, entre aspas, a capacidade do locutor para se propor como sujeito. Essa proposição / constituição subjetiva ocorre a cada vez que um locutor, falante ou escrevente já constituído, enuncia, convertendo a língua em discurso. Mas e quando não há ainda nenhum locutor, nenhuma língua constituídos? Tal interrogante me conduz a uma primeira problematização à luz da segunda parte da exposição, mais analítica. Se, na aurora da relação da criança com a língua, em suas realizações vocal e gráfica, ela está na dependência da convocação do outro, para enunciar, e do reconhecimento por ele do potencial sistêmico de suas primeiras produções discursivas, sejam faladas, sejam escritas, seria o caso de abordarmos a subjetividade como a capacidade de a criança propor-se como sujeito de linguagem? Antes de propor-se, não seria ela proposta pelo outro como tal? Não seria a aquisição da língua o fenômeno limite que, se não põe à prova, à luz da língua e do locutor já constituídos, a noção de subjetividade como por Benveniste definida, ao menos nos conduz a repensar tal noção à luz da língua e do locutor em constituição? Esse repensar não permitiria, e aqui introduzo uma segunda problematização, formular uma noção... eu passei já o slide. Formular uma noção de subjetividade não só como capacidade enunciativa consolidada, conforme a definição benvenistiana, mas como também, no caso do vir a ser falante e do vir a ser escrevente, uma capacidade enunciativa em consolidação. Último slide, prometo. Uma hipótese, ainda a ser aprofundada na tese, é de que as relações iniciais da criança com a fala e com a escrita envolvem duas temporalidades. O tempo linguístico, trata-se aqui do aqui e agora de cada enunciação, em que um locutor, falante ou escrevente enuncia, propondo-se como um sujeito que irrompe enquanto efeito discursivo do enunciado, produto do ato enunciativo. A subjetividade, como definida por Benveniste, estaria relacionada a essa temporalidade evanescente da enunciação. E 2, a segunda temporalidade envolvida no tempo crônico. Trata-se dos primeiros contatos da criança com a fala e com a escrita, em que não há ainda um sistema linguístico. Vocês me ouvem? Houve um barulho? Sim, estamos ouvindo. Não, estamos ouvindo bem. Tá bom. Então, esse tempo crônico trata-se dos primeiros contatos da criança com a fala e com a escrita, em que não há ainda um sistema linguístico estruturado em níveis e unidades, que possa ser convertido em discurso. Daí o papel fundante do outro, instância representativa da cultura, do diálogo e da língua, como aquele que, falante e escrevente já constituído, convoca a criança a também na fala e na escrita constituir-se, abrindo-lhe as portas de sua língua materna e do mundo por esta significado, o que reitera a noção benvenistiana de intersubjetividade como condição da subjetividade. A subjetividade, como por mim concebida no âmbito da aquisição, estaria relacionada a essa temporalidade cronológica, embora isso não implique uma perspectiva desenvolvimental da aquisição como processo de aprendizagem, dividido em estágios ordenados linearmente. Não é isso. Não me aproximo de perspectivas psicológicas e cognitivistas, por exemplo, que concebem estágios regulares pelos quais todos passariam universalmente, independentemente de uma singularidade que é própria a um locutor, né, que se constitui sujeito. Assim, em relações intersubjetivas e referenciais, atravessadas por práticas sociais, funcionamentos discursivos e estruturas linguísticas, a criança vai sendo, primeiramente, proposta como sujeito de linguagem e como participante da sociedade pelo outro, e, posteriormente, passa a se propor ela própria como tais. Obrigado a todos. Bom, muito obrigado. Obrigado a você, querido.
Vamos às perguntas, né, Fifi? Só tem um aqui, o Sálvia levantou a mão. Até agora nós só temos uma, né, uma pergunta, mas aí eu vou colocar logo para você essa pergunta, porque enquanto isso outras podem, né, ser acrescentadas. A Maíra, ela pergunta, gostaria de saber, seguindo a mesma perspectiva que ele destaca, qual a expressão escrita e falada fazem parte do mesmo processo de linguagem. Como ele explica que há pessoas que, com grandes dificuldades na escrita, que têm uma facilidade imensa com a expressão falada? Como, por exemplo, pessoas que têm dislexia e outros transtornos. Observação, querendo ou não, cai no que ele mesmo destacou, que por ser uma linguagem única, há diferentes formas enunciativas. Você conseguiu compreender essa pergunta legal? Porque ela está disponível no chat. Eu consegui compreender o conteúdo, mas a pergunta objetivamente... eu não creio que ela tenha formulado... eu acho que talvez até... Maíra possa até, né? Isso, esclarecer melhor. Eu também Maíra? fiquei na dúvida. Não sei se ela está aqui. Tá aqui. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria primeiro de agradecer. Foi bastante proveitosa a sua palestra. Não, isso aí é uma inquietação, essa minha pergunta que eu fiz é uma inquietação que eu acompanho desde criança, né? Porque quando eu era muito, muito, muito pequena, tinha um amigo meu que ele não conseguia escrever, né, direito, né? Mas ele entendia tudo perfeitamente e a gente conversava muito. E hoje, né, ele é um político, ele é vereador, né, assim, e ele desenvolveu bastante na oratória dele, e de fato nunca atrapalhou, assim, né, talvez tenha, não sei, né, restringido um pouco, não sei, né, algumas possibilidades, né, talvez, não sei, de ser um advogado, não sei, né? Mas, assim, isso me chamou muita atenção. Aí na sua fala, quando o senhor fez quando a coisa de pegar o lápis, esse primeiro momento que você vai, né, aprendendo ali a linguagem, até assim, né, colocando como momentos paralelos. E aí eu queria, por isso que eu fiz essa pergunta, né, queria compreender como, né, o senhor vê esses diferentes momentos de apreensão da linguagem, e se talvez essa deficiência nesse campo, né, da expressão escrita, talvez potencializou uma habilidade, né, de acordo com a teoria que o senhor apresentou, ou se não, ou se de fato ele tinha uma habilidade, porque ele observa, porque também tem as afetivas, como o senhor mesmo colocou, né? A gente vai copiando ali as pessoas que estão próximas a gente e vamos, né, assim, né, desenvolvendo aquelas habilidades pelas referências afetivas, né? E aí é isso. Perguntar. Obrigada. Eu achei a tua pergunta muito interessante, porque envolve muitas questões. Envolve a questão da relação entre o geral e o singular, né, na enunciação, né? Envolve a questão da relação de cada locutor com a língua, não só de cada locutor com a língua, mas também de cada locutor com a língua em diferentes situações enunciativas, né? A gente não trabalha com a noção, a partir da perspectiva movistiana, de competência, de habilidade, de deficiência, né? Em outros aparatos teóricos são noções totalmente legítimas, mas a gente entende que a subjetividade é algo constitutivo da linguagem enquanto faculdade simbólica, da língua como um sistema que se atualiza em discurso e definidora do homem como ser de significação. Então, há subjetividade independentemente da qualidade textual da expressão linguageira. Né? Num artigo com a professora Carolina Knack, que está presente conosco, a gente faz uma distinção, não está em Monvenite, mas eu acho que não é incompatível com as ideias dele, entre, de um lado, subjetividade, como algo que é condição, né, da linguagem e da sua atualização em língua e em discurso, e, de outro lado, singularidade, como aquilo que é a expressão do único, do original, né, do mais criativo. A gente analisa nesse artigo, publicado este ano passado, na Working Papers em Linguística, da Federal de Santa Catarina, redações Enem Nota 1000, cujos parágrafos finais parecem terem sido escritos pelo mesmo
indivíduo, tamanha a homogeneidade que os cristaliza, né? Então, ali há uma subjetividade, obviamente, porque houve uma passagem de locutor a sujeito e uma conversão da língua em discurso, mas será que há singularidade, em termos de algo criativo, original, singular, né? Então, tu falaste sobre esse colega que tinha muitas dificuldades com a escrita e hoje é político, né? Gostei da relação. E ele não poderia ter sido advogado, não sei, porque vai depender muito da história dele de enunciações, um termo usado pela professora Carmen em relação à aquisição, que a gente costuma usar também para pensar o ensino, o letramento em outras instâncias da vida, como o letramento acadêmico. E eu acho que a tua pergunta, além de falar sobre a relação geral-particular, a nossa perspectiva não é universalista. A gente não busca estabelecer estágios desenvolvimentais pelos quais todos passariam independentemente de sua singularidade, como algumas perspectivas cognitivistas. Então, a gente vê o singular que há em cada relação de cada locutor. Mas é claro que a partir dessa singularidade a gente pode depreender algo de mais geral e postular isso como próprio a todas as crianças, né? Me parece que a proposição da criança como sujeito pelo outro, a convocação pelo outro, tanto na relação inicial com a fala, quanto na relação inicial com a escrita, é algo que pode ser concebido como geral, para todas as línguas, talvez, né, em todas as culturas. Mas eu gostaria de respeito ainda à tua pergunta me suscitou várias coisas, né? Um dos meus objetos de pesquisa, além da aquisição da fala e da questão da escrita, é o letramento acadêmico. Eu fiz um TCC sobre o letramento acadêmico, em que eu proponho uma interface entre enunciação e letramento acadêmico. E me parece que há momentos da vida, todo homem, como diz Banvinisti, inventa a sua língua e a inventa durante todo o seu viver. Então, há uma atualização a cada vez em que o sistema é convertido em discurso e algo único sai daí, brota daí. Mas me parece que há momentos da vida em que, mais do que uma mudança, como há em toda atualização da língua em discurso, há uma transformação radical, né? Me parece que a relação inicial da criança com a fala envolve um momento assim, com a escrita também, com a língua de sinais, com uma língua estrangeira, e me parece que o letramento acadêmico é um desses momentos em que há uma mudança, se não é como na aquisição, em que algo antes inexistente surge, aparece, a língua, em suas realizações vocal e gráfica. No letramento acadêmico, me parece que o antes existente passa a de outra forma existir, porque algo é ressignificado, a relação do aluno com a escrita e com a oralidade letrada, que se torna atravessada, que se torna letrada justamente por ser atravessada pela escrita. Então, me parece que vai depender muito da história de enunciações de cada locutor, com as variadas situações enunciativas ao longo da vida, para ele, não sei se desenvolver um termo mais adequado, mas aprimorar os seus modos de enunciar por escrito. Não sei se eu te respondi. Sobre os casos clínicos, eu não tenho conhecimento para falar deles. Acho que o Theo pode falar muito melhor do que eu, mas eu acho que é um caso em que há uma singularidade levada ao extremo, né? Giovanni, deixa eu fazer um comentário a respeito dessa intervenção da Maíra, que é muito parecida com a que eu ia fazer. Inclusive, o tempo todo que você estava lendo aqui, as falas das crianças, eu estava me lembrando de hoje de manhã. Com meus netos, estavam 3 netos hoje aqui. Uma de 3 anos na escola, nessa aula online, que aqui está tudo parado, né? Nós suspendemos as aulas. E outra em seguida, de 6 anos, às 9h30 da manhã, e ao mesmo tempo com a minha outra neta de 8 anos. Então, hoje foi o Festival dos Netos aqui, e eu vendo exatamente isso que você estava mostrando do Ema, né? Meu neto tentando escrever alguma coisa para interagir. Engraçado que eu envolvida, eu mesmo como linguista e tudo, eu não pensei nada disso que você está falando, e agora cai assim como como uma luva isso que você está falando. Essa é uma observação que eu ia fazer. A outra é que eu me lembrei também, veja que coisa, essa sua fala suscitou muitas coisas assim do passado. Eu fui professora de 2 alunos, aliás, de vários alunos, inclusive um foi ministro da educação, que eu tenho muita vergonha de dizer isso. Mas hoje, vendo os ministros de educação, não tenho, não. Eu tenho uns orgulhos. Mas
tive 2 alunos que eram assim, gente, nunca vi nada parecido com eles na escrita, e eles são, um é prefeito de uma grande cidade aqui em Pernambuco, hoje, no dia de hoje, e o outro é deputado federal. Gente, eu queria até saber como é isso. Ele podia ser advogado? Não, mas ele nasceu numa família de políticos e isso foi, né, compensando essa grande lacuna na linguagem desses 2 energúmenos que são um deputado e um prefeito, mas ele não é maior do que o energúmeno maior que é o presidente, o excrementíssimo presidente da República. Onde eu puder, eu vou sempre falar. Mas, Cuidado assim, com o termo de ajuste de conduta, viu? Isso está sendo gravado, né? Exato, Mas concordo. Nossa, mãe, eu tô assim, morrendo de medo, né? Só que não, né? Mas, enfim. Vivi, tem uma pergunta também no chat, viu? Aqui, Agora, antes dessa pergunta, Theo, eu queria dar uma lida nos chats para você, tá? Do que as pessoas têm dizendo. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Fábio dizendo, belíssima apresentação, Giovanni, parabéns. O André da Silva, muito bom, Giovanni, parabéns. A Paula Corei, obrigada, Giovanni, excelente abordagem. A Tuane Almeida, parabéns, pesquisa muito interessante. A Vládia dizendo, excelente, professor Giovanni, agradecida. A Carolina Nack dizendo, parabéns, Giovanni, pela apresentação. O Arthur Marinho, obrigado, Giovanni, que maravilha sua pesquisa, obrigada por compartilhar conosco. A Gabriela, muito obrigada, Giovanni. A Gabriela Golembiski. Uma pesquisa super interessante. A professora Marlene Dietrich manda abraços para ti. A Mônica, parabéns, Giovanni, excelente a apresentação. E o Fábio chega com essa pergunta, que acho que é uma pergunta, é uma consideração. E ele diz, bom, eu gostaria de aproveitar a questão de Maíra para pedir a Giovanni que falasse um pouco sobre o que os estudos que tomam o processo aquisitivo da linguagem, tanto na fala quanto na escrita, trazem como contribuição para pensar a linguagem como um todo no âmbito da linguística. Como o Giovanni trouxe um determinado momento, o linguística Roman Jacobson, eu lembrei de uma passagem dele em Linguística e Comunicação, em que ele diz que é válido olhar para a linguagem em estado nascente e em dissolução para entender o funcionamento da linguagem de modo geral. Como o Giovanni vê isso em relação à aquisição da escrita? Giovanni, essa pergunta está colocada aí no chat do lado, se você quiser abrir para olhar para ti. Tá? Então, enquanto a senhora falava, eu lia. Então, vamos lá. O Fábio me coloca aí numa situação, na sinuca de bico. Então, eu acho que a relação dele envolve a relação teoria e empiria. Eu tentei mobilizar em alguns momentos da minha fala, né? Eu acho que a aquisição da escrita, isso a professora Bernadette Bauer, a perspectiva dela, né, mais ligada à fonologia e à Bakhtin, diz também que a aquisição da escrita é um fenômeno empírico que coloca questões para a teoria linguística e que testa as hipóteses, ela usa esses termos mais vinculados à perspectiva dela, né? Testa as hipóteses das teorias linguísticas. Então, a aquisição da escrita, isso como a aquisição da fala, como o distúrbio de linguagem, né? A linguagem estado nascente, a linguagem de solução, a poética. O Jacobson também se debruçou sobre a poética, não à toa que ele, um grande linguista que se interessou por todas essas manifestações linguageiras mais singulares, né, a aquisição, o distúrbio, a poética. Eu acho que elas provocam rupturas no tecido linguístico, né, seja de uma língua em constituição, seja de uma língua em dissolução, no caso da aquisição e da clínica, seja de uma língua levada ao extremo para efeitos estéticos, né, aos seus limites criativos. Eu acho que a partir de análises de discursos de crianças, de discursos de pacientes com distúrbios de linguagem, de textos literários, a gente pode não só fazer uma aplicação de conceitos Benveniste, que é o meu autor de referência, mas problematizar esses conceitos, como eu fiz aqui hoje com o conceito de subjetividade em Benveniste.
né? Longe de mim querer questionar Benveniste, não é isso, mas eu acho que os meus dados e o fenômeno que eu estudo, a aquisição da escrita e também a aquisição da fala, eles possibilitam não desconstruir o que disse Benveniste, longe disso, mas pensar talvez uma outra noção além daquela dele de subjetividade. Não é uma capacidade do locutor de se propor como sujeito já consolidada, um locutor já constituído, mas uma subjetividade como uma capacidade em consolidação, em estruturação. Então, acho que a gente pode fazer um retorno renovado à teoria, e talvez até mesmo à epistemologia da nossa teoria linguística, a partir dos dados empíricos de aquisição e outros, como tu citaste, Fábio, a questão dos distúrbios que tu estudava. O Fábio estudou muito distúrbios de linguagem com o professor Valdir, e outros casos também, como texto literário, né? Então, acho que o professor Valdir, no recente livro dele, Problemas Gerais de Linguística, entende que esses fenômenos, a aquisição, os distúrbios de linguagem, eles são observatórios do que ele chama de uma antropologia da enunciação, porque a gente vê a relação do homem com a língua acontecendo no interior desses fenômenos, né? E a partir disso a gente pode teorizar, a gente pode analisar, a gente pode voltar para a teoria com um olhar renovado pela análise. Eu acho que isso é muito produtivo, enriquece muito as nossas pesquisas e o nosso campo. Não sei se eu respondi ao Fábio. Acho que sim, né, Fábio? Ele está dizendo, excelente resposta, Giovanni, eu concordo, há imenso valor epistemológico nas análises desses fenômenos periféricos da linguagem, obrigado. Está respondido aqui. Giovanni, tem uma pergunta aqui de Vládia, que eu gostaria de ler. Ela tem uma pergunta. Quando um aluno do ensino médio, por exemplo, em produções de redação, como exemplificou o professor Giovanni, se apropria da língua para a produção escrita, torna-se locutor e marca seu posicionamento através da produção, mesmo com tantas receitas encontradas nas conclusões das redações? Locutor ele já é, né, porque ele é um falante e um escrevente constituído. Se ele fala língua verbal ou língua de sinais, ele fala e escreve nessa língua. Então, ele já é um locutor. Acho que a aquisição é justamente, por isso que eu coloquei uma segunda noção de subjetividade, não só a constituição do sujeito no aqui agora da enunciação, mas também a constituição do locutor, esse que é capaz de se apropriar da língua e converter em discurso. Eu acho que sim, eu e a Carol, no artigo sobre as redações do Enem, que eu sugiro para vocês a leitura, para quem se interessa por enunciação e ensino, a gente mostra que há ali discursos que são produtos de atos enunciativos. Esses alunos, enquanto locutores, escreventes, se apropriaram da língua portuguesa, brasileira, e a converteram em discurso nas redações do Enem. Eu acho que isso é incontornável, né? Então, acho que não é uma questão de ter ou não subjetividade. Acho que sim, tem locutores que se constituíram sujeitos nesses textos Enem tão homogêneos, tão repetíveis, tão, né, de uma homogeneidade que oblitera, que silencia a singularidade. O que talvez a gente possa problematizar é se há uma singularidade, enquanto efeitos de sentido criativos, né, conjunto de, enquanto um engajamento do locutor para produzir um novo, o inusitado, o diferenciado. Acho que isso a gente pode problematizar, mas em Benveniste não, e nós estudiosos vinculados a ele, eu acho difícil a gente trabalhar com uma escala qualitativa. Aqui tem mais subjetividade, aqui tem menos subjetividade. Acho que não. Acho que a subjetividade sempre em que há o uso da língua. O locutor abriu a boca para falar, moveu as mãos para escrever, se constituiu o sujeito. Mas é claro que a gente pode ver se esses discursos são mais repetíveis ou mais singulares. Né? Não sei se respondi. Qual o nome do artigo? É um artigo da Working Papers em Linguística. Meu Deus, como é que é o nome do artigo? É do efeito enunciativo ao efeito retroativo no ensino-aprendizagem da escrita. Né? E aí a gente fala da competência 5 da redação Enem. Está na revista da Federal de Santa Catarina, Working Papers. No meu currículo Lattes, vocês encontram. Foi publicado ano passado com a professora Carolina Knack, mas também podem me contatar por e-mail, né? Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, e vocês podem me pedir esses textos por e-mail. Botei meu e-mail no chat.
o pessoal, licença, Giovanni, só para destacar que Lucas fez uma postagem aqui com o link do formulário para quem quiser o certificado, certo? É só clicar, vai pedir alguns dados, poucos dados, né? Acho que o nome, o e-mail, e aí depois a gente vai enviar um certificado por e-mail. Eu queria fazer também uma pergunta, né? Colocar uma questão. Acho que seu trabalho está bem avançado, bem adiantado. Você tem bastante dados, né? Tem muito material aí para análise e para discussão, Giovanni. E eu acho também que o movimento deve ser esse, né? A gente olhar a teoria, examinar o dado a partir da teoria, examinar o dado, depois voltar para a teoria para interrogar a teoria a partir dos dados observados. Valdir tem colocado essa questão, né, que eu acho que tem muito amparo nas discussões de Benveniste, de que a gente não poderia falar exatamente de uma aquisição da linguagem, né, já que a criança está na linguagem, né, o homem está na linguagem. Então, a gente falaria exatamente de uma aquisição de língua. Né. Bom, aí um aspecto que eu acho que merece atenção, sei que não tem respostas aí definitivas, mas como é que se dá essa entrada da criança, né, no sistema da língua? Né? Como é que ela entra nesse sistema? Tem os dados, inclusive do ponto de vista de uma questão que você coloca, da temporalidade, tem os dados, eu acho que podem suscitar algumas respostas, né? Me parece que a criança ali, mesmo aquela criança que ainda está em vias, né, de aquisição do sistema da língua, preenche estrutura, né? Ela vai preenchendo. Aquela criança que tem uma idade bem tenra, né? Eu não lembro se a Fran, mas eu lembro que era uma criança bem nova, que ela, né, fica falando lá, fazendo um ruído, né, com som e vendo a reação do outro. Veja que ela está ali dentro de uma temporalidade. Bom, segundo aspecto que você destacou lá no final da sua fala, tem a ver com o aspecto referencial. A gente sabe que a criança utiliza uma mesma forma e há uma flutuação referencial muito grande. Né? A referência é algo... É algo que se constitui ali na atividade, no discurso, na situação. E vem muito pelo outro, né? A criança utiliza uma determinada forma, aí a pessoa sempre quer colar uma referência, uma significação àquela forma, né? Isso é muito comum. Então a criança fala papá, ela falou primeiro papai, depois falou mamãe, né? E esse papá, ela pode utilizar para, enfim, para se referir a uma situação, N coisas, né? Uma situação, para o pai, para a mãe, para o irmão, enfim, para alguma coisa. Uma mesma forma, a gente sabe que a criança vai utilizar em N situações. Veja que aí, porque ela ainda está em fase de aquisição desse sistema, ou da língua como sistema. Então, seria o caso de a gente pensar que, primeiro, a criança vem do discurso para o sistema, né? Então ela passaria da língua discurso para a língua sistema. Estou dizendo que é uma questão à luz até do que você colocou, né? Então, sei que a língua discurso, pelo outro, já comporta aí um sistema, naturalmente. Mas, olhando do ponto de vista dessa criança que está em processo de constituição, né, ela passaria, então, do discurso para o sistema? Bom, é uma segunda questão. Só são aspectos. Eu já respondo que sim. Eu acho que o Benveniste diz isso no Níveis de Análise Linguística, e a Carmen diz isso na tese dela. Eu acho que eu digo isso também já na minha tese sobre a questão da escrita, mas eu acho que na questão da escrita a coisa se complexifica um pouco. O Benveniste diz, a criança reconhece o signo sob a espécie da palavra. O signo não chega para ela em estado de dicionário, como uma unidade contendo todos os valores que tem no sistema. Ele chega sempre a partir de empregos particulares, instanciações singulares daquele signo, né, com aquela palavra, como palavra no discurso. Então, ela reconhece o signo como palavra no discurso e, pouco a pouco, ele diz, Benveniste, que ela se torna capaz de perceber identidade e diferença. Ela consegue substituir aquele signo por outro, semelhante ou diferente,
assim como ela consegue perceber o entorno, né? Então, e ele diz que é no discurso que a língua se forma e se configura, aí começa a língua, né? E a Karen também, ela diz que a criança, antes de converter a língua, sistema consolidado, estruturado em níveis e unidades, em discurso, enunciado, ela converte o discurso em língua. Então, a noção de susto surgiu das instanciações do fonema A, né, pela criança e pelo outro. E só pouco a pouco, né, essa noção vai sendo transformada de aspectos suprassegmentais, como prosódia, entonação, ritmo, em aspectos segmentais. O Dudu me tutou, forma verbal. E ele me deu um susto, um suso, forma nominal. Né? Então, o signo, ele surge como palavra no discurso, que vem do outro, na relação com o outro, né? Me parece que na aquisição da escrita tem uma complexidade, porque a criança está se constituindo escrevente e leitor, mas ela é já um ouvinte e um falante constituído. Então, a realização vocal da língua e a realização gráfica da língua se imbricam numa estrutura dialógica bastante complexa, né? Não há escrita pura. É uma escrita atravessada pela fala da criança e pela fala do outro, e por todos os discursos que precederam aquela situação enunciativa. A história de enunciações da criança, com a língua e sua realização vocal, que determina também a língua, a aquisição da língua e sua realização gráfica. Então, acho que sim, o sistema, enquanto organização, estrutura articulada em níveis e unidades, ele surge do discurso, né? Então, por isso que a criança se apropria da língua a partir do discurso do outro, que traz a língua já constituída, já consolidada, né? A Karen, ela percebe movimentos gerais, que embora contenham movimentos singulares da Fran, que é a criança que ela acompanhou, ela postula como gerais para todas as crianças, né? Tu perguntaste como a criança adquire a fala, e se eu já teria resposta para isso em relação à escrita. A Karen, eu não trouxe as mudanças dela, porque se tornaria muito longa a apresentação, as operações que a Karen deslumbra, mas a título de síntese, ela percebe 3 operações. Uma primeira é a operação de intersubjetividade, o preenchimento de lugar enunciativo, em que a criança passa de convocada pelo outro a convocar o outro. Né? Então, o outro convoca a criança a se enunciar, até que ela passa a convocar ele também a se enunciar com ela, né? Se tornando relativamente independente do dizer do outro, da convocação do outro. Uma segunda operação é a de referência. A criança passa de um aqui e agora, em que ela está colada na situação imediata de enunciação, por uma referência constituída no discurso, em que ela retoma ações, em que ela projeta ações, em que ela cria ações, realidades passadas, realidades futuras e realidades mesmo imaginadas, né? E uma terceira operação é a inscrição propriamente dita da criança no discurso, em que ela começa a usar formas de pessoa, espaço, tempo, marcadas no discurso. Não se refere mais como o bebê, ou pelo nome próprio, né? A Fran, ela usa eu, e a partir de eu, pessoa, ela organiza o tempo e o espaço do seu dizer. Ela se torna capaz de criar narrativas mais complexas, mais extensas, né? A relatar ações, a projetar ações, a simular ações no discurso. A temporalidade se complexifica conforme a criança se constitui na categoria de pessoa, que organiza todo o seu dizer, né? Então, aí eu estou tentando ver operações também na aquisição da escrita. Acho que essas da Karen me comparecem, mas acho que na questão da escrita tem outras, né? Que são mais complexas e que eu ainda não tenho uma visão acabada delas, porque estou ainda em desenvolvimento da tese. Mas pretendo também postular operações como movimentos mais gerais da criança na sua instauração na escrita e contenham movimentos singulares de cada criança nesses movimentos mais gerais, né? Mas a relação com o outro, a relação com o mundo e a relação com a língua são presentes, para mim, da fala e da escrita, mas em todas as manifestações de linguagem. Muito bem. Bom, ninguém colocou mais nenhuma questão. Não tem mais questões. A gente se aproxima das 5. Acho que está no tempo bom, não é, Giovanni? A gente não tem nem palavras para agradecer a sua participação aqui, tá? É sempre bom, né, a gente ficar... todo dia a gente tem o que aprender, né, Giovanni? Com Eu certeza. estou muito feliz de poder estar
aqui com os alunos lindos aqui, com os amigos. Vivi, eu queria que você divulgasse novamente o seu colóquio, né? Sim, sim. Agora Eu que a gente aproveito está para com mais dizer. gente na sala. Pois é, a gente está com mais gente na sala. Então, de hoje a 15 dias, no dia 1º de abril, nós vamos ter um outro colóquio em que eu vou tratar da análise crítica do discurso. Tá certo? Vou fazer um histórico dessa. A gente não sabe se chama disciplina, é uma discussão ainda dentro da área. Mas vai ser no dia 1º de abril, nesse mesmo horário. Tá certo? Estarei E nesse aqui, mesmo tentarei canal, estar. né? E nesse mesmo Oi? canal, né, Vivi? Eu acho que o link é o Nesse mesmo mesmo, canal. né? Eu acho que sim, eu quase não me lembro, mas se houver algum problema antes, eu mudo e aviso para todo mundo, mas eu acho que sim. Vai ser o mesmo link. E Giovanni também vai vir, eu acho que agora não, mas em breve, né, em outro momento, ele Sim. vai vir para falar de enunciação e letramento. Eu acho que é isso, enunciação e letramento. Não lembro se era enunciação e ensino, mas enfim, você me prometeu um outro momento, Giovanni. E vai ser muito bom. Cumprir a promessa, né? Exatamente, vai ser muito bom ouvi-lo novamente. Eu Pois gostaria de é. agradecer a presença de todos e os elogios no chat, o convite do Theo, a recepção da professora Vicentina, e foi uma honra estar aqui com vocês e eu espero poder, né, agora eu estou esperando os horários do cursinho saírem, onde eu dou aula, tomara que eu esteja livre nesse dia, se estiver livre, estarei aqui com certeza. Muito obrigado, pessoal. Tá bom. Tchau. Obrigada também, Obrigado. Gil. Tchau, Gil. Muito obrigada Tá. mesmo. Mais alguma coisa, Theo? A gente pode encerrar, porque eu vou Não, encerrar a gravação. podemos encerrar. Tá Um bom, abração, pessoal, tudo de gente. bom. Obrigada, viu, gente, pela participação. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigada, Vicentino. Obrigada, digamos nós. Oh, coisa boa. Bem, obrigada, gente.